uma ciência abstrata para o público em geral. O químico tem que pensar essencialmente em modelo. Pensar em representar esse modelo da melhor maneira possível. O modelo pode começar pequenininho, com poucos átomos, e ir aumentando esse modelo progressivamente, conforme os resultados vão aparecendo. Porque o químico, no final das contas, quer entender isso, como é que as coisas funcionam, no sentido de entender especialmente o mecanismo de ação. Meu nome é Luiz Antônio, eu sou professor na UFJF já há cerca de 10 anos. Eu me engajei no mestrado, ainda na parte experimental, mestrado na UFRJ, no Rio. Depois, no doutorado, que eu vim para a parte computacional. E aí, minha pesquisa, basicamente, no doutorado, foi com química de compostos de platina, que tem atividade antitumoral. Essa platina é reconhecidamente um dos fármacos que mais dá lucros à empresa farmacêutica. E desde então eu pesquiso e estou envolvido com essa química de platina. E depois, já aqui na UFJF, comecei a me envolver também com outros metais, com outros compostos, colaborando com um monte de gente também. A gente tem desde pesquisa envolvendo terapia fotodinâmica, uma colaboração com o professor da Universidade de Santa Maria, até Alzheimer, câncer, propriedades espectroscópicas, com um professor aqui mesmo da UFJF, que também é reconhecido internacionalmente. Então, as propriedades e as aplicações são as mais diversas possíveis. Por exemplo, um trabalho com Alzheimer. Nesse trabalho com Alzheimer, o Júlio, que era o aluno de mestrado, ele pesquisou compostos que são atenuantes na retirada do metal agregante de beta-amiloide, que é um peptídeo importante, um dos supostos causadores do mal de Alzheimer. Não existe cura, infelizmente, para o mal de Alzheimer ainda. Existem linhas de pesquisas diferenciadas, e uma delas é exatamente essa hipótese do beta-amiloide, que é esse peptídeo. E a nossa ideia ali era usar, numa colaboração também com o professor Nicolás, da PUC do Rio, ver qual que é o mecanismo de ação desses compostos na retirada dos íons metálicos desse beta-amiloide e devolver ele à homeostase natural do cérebro. A ciência, de uma forma geral, trabalha com modelos, especialmente quando a gente pensa na química, na física, elas estão conectadas a modelos o tempo todo. E isso é uma coisa que eu friso muito também com meus alunos, que a gente tem que pensar nisso. A gente sempre discute muito a questão dos modelos, especialmente em química computacional, o que pesa mais, se é a parte metodológica ou o seu modelo químico. E nesse sentido a gente tem percebido que o modelo é realmente o que tem maior importância, no sentido de caminhar para uma convergência com os resultados experimentais. O modelo pode ser, às vezes, aparentemente bom, mas não te dá resultados confiáveis, mas você tem que usar um pouco também do senso químico que você tem na sua formação e tal. Inclusive discutir muito com seus alunos e com seus colaboradores, no sentido de achar qual que é o modelo ideal para você simular a molécula, enfim, tentar representar o máximo possível a realidade. Específico da nossa pesquisa, a gente lida muito com números o tempo todo também, então toda a matemática que está por trás, toda a físico-química, a mecânica quântica, os métodos físicos, eles são extremamente importantes para te dar um embasamento no que você vai fazer realmente. A gente não pode deixar de interpretar esses números corretamente, Então, olhar para o número, saber o que ele quer dizer para a gente e entender realmente a dimensão desse número, entender se a nossa molécula está bem representada, pela energia que ela está me dando, enfim. E nesse sentido é importante ter esse embasamento, isso é fundamental. Toda essa loucura que é o dia a dia da pesquisa, do meio acadêmico de uma forma geral, não só a parte que envolve pesquisa, mas isso tudo é bom demais, assim. Eu mergulho de cabeça, eu gosto. Eu já tinha uma posição, só para contar um rápido histórico, eu já tinha uma posição estável no serviço público,
né? Eu dava aula no ensino médio, já com a carreira avançada, e resolvi largar tudo para a pesquisa, que é o que eu queria. Houve até uma perda financeira na época, né? Mas hoje eu sou totalmente satisfeito. É muito legal você ver os alunos que você formou na iniciação científica, que depois foram para mestrado, doutorado, estão empregados, né? Estão também desenvolvendo sua pesquisa em outros lugares. Isso é muito gratificante. Mesmo com o momento atual, a gente tem que persistir. E a única forma de a gente dar a resposta, eu acho que é trabalhando mesmo. Acho que é para isso que a gente está aqui, né? E ver os meus alunos sendo bem formados, ver a minha pesquisa sendo citada por outros grandes pesquisadores e tal. Toda hora que vem lá um alerta de que o artigo foi citado, isso dá um orgulho muito grande, é muito legal, né? Então não existe um sonho a longo prazo em termos de pesquisa, mas acho que a ideia é continuar persistindo, continuar publicando, continuar trabalhando nesse sentido.